Olá, eu sou a Vicentina Duarte, lá de Araxá, Minas Gerais. Eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva e hoje nós temos aí um bate-papo com uma profissional formidável, Patrícia Lemos. Muito obrigado pela presença aqui, tá? Eu agradeço. Perfeito. Patrícia, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, né? A sua formação e também vamos falar de você como escritora. Tá certo. Eu nasci em São Paulo mesmo, mas passei a minha vida inteira em São Bernardo do Campo. Então eu sou ABC completamente. Eu vim de uma família muito simples. Estudei enfermagem, então eu trabalho na área da enfermagem há 26 anos. E em paralelo a isso, a coisa que eu mais amo na vida é escrever. Então eu sou uma autora independente, eu escrevo poesias. E hoje o meu nicho é mais na área do transtorno do espectro do autismo, porque eu sou mãe atípica de 2 autistas e a minha vida mudou completamente para essa área de 4 anos para cá. Então, de uma escritora de poesia, eu fui para uma mãe atípica, uma escritora de toda a parte do transtorno do espectro do autismo. Ministro palestras a respeito disso, vou nas escolas, conscientizo os professores a respeito da inclusão e gosto muito de falar do transtorno do espectro do autismo, porque veio de suporte, que é a experiência que eu tenho de vida e com os meus filhos. Perfeito. Como que é para você lidar com tudo isso? Olha, para mim foi um pouco Desafiador, difícil, né? muito desafiador, porque quando você está gestando um filho, você faz ultrassom, faz os exames e não tem o indicativo de que aquela criança tenha alguma coisa, né? Então, o diagnóstico do meu filho do transtorno do espectro do autismo, ele foi assim, muito tardio. Ele foi tardio, meu filho tinha 10 anos de idade, a gente correndo atrás de saber o que ele tinha, porque era uma criança que falava, uma criança que andava, uma criança que não teve atrasos, e a gente jamais imagina, todo mundo tem o estereótipo do autista nível 3, que se balança, que não fala, e não era esse o caso do meu filho. Então foi toda uma trajetória para conseguir o diagnóstico dele, e nesse tempo, olha que coisa louca, descobri que a minha filha também era uma menina, já com 16 anos, no transtorno do espectro do autismo, e eu, aos 44 anos, uma pessoa no transtorno do espectro do autismo. Então hoje, eu levo isso para as pessoas, né? Tirarem aquele estigma de que o autista é apenas aquele estereótipo que nós tínhamos antigamente. O autismo é um espectro, é muito mais amplo do que isso. Então a gente tem desde aquele que está bem perto da pessoa mais padrão, mais comum, e aquele que está muito distante da pessoa padrão e comum em termos de comportamentos, em termos de prejuízos dentro do espectro do autismo. Então a minha voz hoje virou completamente para esse lado, tanto a minha escrita, quanto as minhas palestras, quanto os meus estudos, eles foram todos para esse lado do transtorno do espectro do autismo. Ok, e a gente vê que 1 a cada 64 pessoas, né? Hoje em dia, o transtorno, né? então, hoje em dia está bem assim, difundido, né? Não é que aumentou mais a quantidade de pessoas autistas, né? Na verdade, as pessoas estão se descobrindo. Outros, como é que eu vou dizer? Outros transtornos foram colocados dentro do diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. Então, isso abrange um número maior de pessoas. Antigamente, o transtorno de Asperger, que é onde eu estou enquadrada, onde os meus filhos estão enquadrados, que é o nível 1 de suporte do autismo, ele não entrava dentro do transtorno, não entrava dentro do autismo.
Ok, a medição era diferente, né? A medição era diferente, eles mensuravam isso de outra forma. Então eles pegaram outros transtornos e colocaram dentro de um único diagnóstico, que é o espectro, que é o transtorno do espectro do autismo. Então nessa questão, né, nesse novo, nessa nova classificação da DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, que se utiliza como padrão, né, para esse tipo de diagnóstico. Esse é o padrão mundial, né? É o padrão mundial. Então, esses transtornos foram acoplados, foram colocados dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, foi o que eu falei para vocês. Se você pegar uma régua, eu tenho desde aquele do nível 1, que é o transtorno de Asperger, que está perto das pessoas padrões, eu não costumo dizer típicas, né? E aí tem o que está perto do nível 2, tem o que está perto do nível 3 e tem aqueles que são bem mais comprometidos, que estão dentro do nível 3 também com outras comorbidades, né? Então, você está conversando com uma pessoa autista. Você imaginava que você conversaria com uma pessoa autista nesse nível assim? Eu conheci muita gente já. Que bom, que bom. Tenho Estamos saindo amigos, da toca. Tenho amigos que, inclusive, publicou livro comigo, ele tem filhos autistas, né? Ótimo. Do condomínio onde eu moro tem as pessoas, né? E no passado, muita gente até faleceu, né? Tendo o espectro, mas não soube O que tinha, né? o que tinha. Ainda hoje. E ainda assim, para muitas pessoas é um tabu. Falta informação, mesmo que a gente tenha assim, toda a tecnologia, falta informação, a devida informação. Muitas vezes você tem informação de monte, mas que ela é esparsa e não... Você não é no foco, né? não é Aquilo que é foco, verídico, né? isso, e não é seletiva do ponto de vista do que deve ser feito, o tratamento que as pessoas devem dar e tudo mais. Sim, é Para verdade. mim, eu sempre trato as pessoas como não mais, tá? Sim, todas, né? Você está maravilhoso. Padrão e não padrão. Padrão Atípico e Isso. atípico. Perfeito, né? Tá ótimo. E os seus livros aí, Isso. vamos falar um pouquinho de você como escritor. Então, no ano passado, eu lancei um projeto com crianças autistas. Então, eu abri uma seleção de crianças que sabiam desenhar, que tinham vontade, na verdade adolescentes, né? Pré-adolescentes, adolescentes, ia de 10 a 18 anos. E eu falei, olha, eu tenho as histórias, eu gostaria que alguém, né, crianças neurodiversas, que é assim que a gente chama quando a constituição do cérebro é diferente, né? São os neurodiversos. Gostaria que eles publicassem comigo. Então, Kendi, você não tem noção de quão lindo foi isso e de como foi esse projeto. Foram 8 crianças, né, adolescentes, que ilustraram as minhas histórias e nós publicamos os livrinhos dessas crianças. Eles ganharam os livros deles, nós fizemos um lançamento maravilhoso no teatro e eles ficaram deslumbrados com tudo aquilo que eles viram e foi um trabalho muito rico. Porque eu não sei se você sabe, mas assim, o autista ele tem uma rigidez cognitiva muito grande. Então, se ele desenha animal, ele só quer desenhar animal. Certo. Se ele desenha casa, ele só quer desenhar casa. Mas Então, o foco fica isso, o foco fica nisso, é o hiperfoco. Então, ele tem hiperfoco em desenho, mas são alguns tipos de desenho. Então, quebrar essa casca é uma coisa difícil. Foram 6 meses, teve a adolescente que chorava, que não conseguia desenhar, que estava acostumada a desenhar o que era dele, não o que era dos outros. E foi um trabalho muito rico, assim, junto com os pais. Foi um trabalho maravilhoso e que o resultado, eu tenho alguns aqui para você ver, posso mostrar? Vamos mostrar, por favor. Então, esse daqui foi ilustrado pela Sofia, né? Olha que bonitinha. Eu forneço folha, forneço lápis para criança com vulnerabilidade social. Então, essa aqui é a história de uma menininha autista, né? Tá. Que foi ilustrado pela Sofia. Ok. Um trabalho Isso, maravilhoso. é uma criança de 12 anos desenhando com essa riqueza, né? A gente tinha aqui ainda há pouco
ilustrador profissional, imagina, essas minhas crianças assim, quem sabe um dia serão também, né? Sim. Esse aqui é um menino autista, o Paulo, de 11 anos, 12, já fez 12 o Paulo. E ele desenhou também uma das minhas histórias, são todas histórias de inclusão. Que bonito, Tá? viu? É. O Paulo Então, é um você fofo. pega tanta inspiração para fazer esses roteiros aqui, para mostrar, para ajudar as pessoas, né? É um trabalho. Sabe o que eu acho, Kenji? Que o que a gente precisa mostrar não é o sofrimento, é mostrar Exatamente. a vitória. Vitória, É mostrar a talentos. capacidade. Porque quando você diz que uma pessoa é autista, o que a pessoa pensa? É uma pessoa doente. Só que o autismo não é uma doença, o autismo é uma neurodiversidade. O seu cérebro funciona de uma outra forma, a sua porta de entrada para as sensações é outra. Sim. Né? Então, isso não incapacita ninguém, muito pelo contrário. Nós temos pessoas dentro do transtorno do espectro do autismo que são doutores, são formados, e eu acho que a gente tem que quebrar esse estigma, né, da pessoa, porque o autismo ele é considerado uma deficiência, mas ele não é uma doença. Exatamente. Né? Então aqui eu adaptei algumas histórias porque esse menino especificamente ele gostava de super-herói. Então eu fiz a história de inclusão Certo. falando do transtorno do processamento sensorial e fiz o super-herói. Esse hiperfocado em dinossauros. Ok. Então eu fiz o dinossauro que se sentia diferente. Então é uma história que faz uma alusão à neurodiversidade, ao autismo, mas dentro de uma fábula, né? Dentro de Eu tenho outros também, Kenji, mas eu entreguei para uma pessoa que vai levar para o Marcos Mion. Tá. Então tem mais 2 lá que não estão, mas eles estão todos aqui. Tá. Tá. E a gente as pode capas colocar. você me manda também? Mando A gente coloca sim. aqui na entrevista, tá? Mando sim. Parabéns, né? Obrigada. E o meu trabalho, Kenji, o meu carro-chefe é o Anuário de Theo, que é o que eu lancei agora em julho. Certo. O Theo, ele é um menino de 11 anos, na puberdade, ele é autista, nível 1 de suporte. E dentro da história, uma das terapeutas dele o convidou para escrever um anuário. Então, na verdade, ele escreve um pouquinho cada dia, como se fosse o diário, mas no fim do ano, de um ano inteiro, ele vai entender, ler aquilo junto com a terapeuta dele e ver tudo que ele aprendeu em termos de conquistas, em termos de evolução mesmo. De evolução. Então, ele conta. Nesse anuário, ele conta os dias dele, na escola, na família, a visão literal do autista, quando ele não entende, quando alguém tira não sei se ainda se usa esse termo, eu sou das antigas, tira um barato da cara dele, faz um bullying. Ele muitas vezes não entende o que é aquilo, quando ele chega em casa, a irmã dele explica. Então tem todo um cenário, né, um aprendizado em torno de tudo isso. E o Theo, dentro dessa vivência dele, com a linguagem simples, linguagem de menino de 11 anos, ele fala muito sobre o autismo. Ele descobre que ele é autista, ele mostra como que ele encarou isso aqui no livro, né? A minha mãe disse que o autismo é um espectro, agora eu tô com medo, será que eu virei um fantasma? Porque ele é literal, então é bem engraçado em relação a isso, né? Tá certo. E só para terminar aqui, esse livro ele é feito para crianças neurodiversas, ou seja, ele tem a página de reflexo, ele não tem muitas cores, porque às vezes excesso de cor deixa o neurodiverso um pouco desorganizado. Ele tem letras grandes, ele tem linhas separadas, porque até mesmo o disléxico tem dificuldade em ler. Está adaptado. Ele está adaptado, totalmente adaptado, em linguagem, em desenhos, mesclado com texto, para a leitura não ficar cansativa. Então ele é todo feito para neurodiversos, tudo para não cansar, para a leitura ser divertida. Maravilha. Patrícia, você pode deixar seus contatos? Aí o pessoal também quiser. Posso deixar sim, livros, claro. eles poderão Claro, sim.
Meu Instagram é Nicolau_Bate e o telefone 980218322, que eu atendo no WhatsApp também, e o e-mail bate.nicolau78@gmail.com. Lá no meu Instagram vão encontrar as fotos do projeto, vão encontrar a inscrição do próximo projeto, que a gente está fazendo o projeto 2, né, que já vai terminar agora em setembro. Então lá a gente vai conseguir, vocês conseguem todas essas informações das obras, as capas, os livros, as sinopses, encontra tudo lá. Parabéns. Internautas, os agradecimentos então a essa fantástica Patrícia Nicolau Lemos. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada.